E eu coloco assim, ó, quando aconteceu esse momento dos bombeiros, interditando tanto o estádio dos Eucaliptos como o presidente Vargas, houve uma união muito grande entre os presidentes. Isso aí foi fundamental. A batalha, desde o início com o Juliano, em trazer de volta a alegria do povo com o futebol. E para Santa Maria. Então aí já houve um contato e um pacto entre os presidentes. Quem conseguisse liberar seu estádio antes, nós jogaríamos no mesmo estádio. Como aconteceu. A estreia do Internacional foi lá nos Eucaliptos. Depois o Internacional retribuiu ao Rio Grandense jogando aquela decisão. Ele não chegou ao seu contento, mas o Rio Grandense foi mais feliz, chegou mais adiante que nós. E nós estávamos torcendo pela cidade. Então isso aí é o primeiro passo para vencer isso aí. O papel que a não estreia teve na vida do Rio Grandense, eu coloco que foi decisivo. Nós tínhamos todo um planejamento, toda uma preparação. Começamos muito mais cedo, muito antes, fazendo um investimento, tendo a certeza de que o primeiro turno seria o nosso forte. Todos estariam preparados, todos querendo ganhar, mas se nós começássemos antes, com todo o preparo, poderíamos de repente conseguir a vaga no primeiro turno. Todo o nosso trabalho foi feito disso. Depois do primeiro turno, sabíamos que, além das equipes se reforçarem, o que nós não faríamos, como praticamente não fizemos, porque não haveria dinheiro, não haveria conjunto, mas lá quando nós estreamos, camisa do Brasil de Pelotas, eram pelo menos 1.000 ingressos já solicitados. Nós tínhamos uma expectativa de um estádio aos moldes, que foi o ano passado, quando nós fizemos o Rional, com quase 4, 5 mil pessoas. Então isso representa renda, parte financeira, representa o motivacional do atleta, a parte da torcida que vinha toda empolgada e nós não conseguimos estrear. E aí fomos estrear lá em Vacaria ainda com uma derrota. A equipe ficou toda em dúvida. Nós sabíamos da qualidade do trabalho. Depois fizemos uma sequência de 7 vitórias seguidas. Então essa situação toda, financeiramente falando, foi o nosso grande prejuízo por não realizar uma grande renda. Como nós já sabíamos que o Rional não seria na nossa casa, então a grande renda seria essa do Brasil, e aí recurso de final, e num outro aspecto, a parte que nós tínhamos que desembolsar. E aí, como falou o presidente Melo, nós demos uma demonstração de que Santa Maria, quando quer, Santa Maria é legalista, Santa Maria procura fazer as coisas certas. Nós buscamos fazer as coisas certas, desembolsamos um recurso que não tínhamos na época, para poder deixar adequado, mas não se abriu mão da garantia de atender o que a legislação estava sendo posta. Que fique de exemplo para outras cidades que não cumpriram, que talvez o ano que vem a regra possa pegá-los e fazer com mais rigor. Mas a gente tem a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte, demos a demonstração de que podemos sim brigar em campo, pelear como 2 bandeiras históricas que tem na cidade, mas fora dela a União fala muito mais alto e a gente consegue chegar mais longe. Tanto que nós tivemos sim um sucesso, mas o Internacional, como o próprio Rio Grandense, lá no começo do campeonato, aí fora, não aqui dentro da Santa, não nas nossas diretorias, mas nós éramos tidos como os candidatos ao rebaixamento, junto com um outro time aí e nós demos a demonstração e fomos muito longe. Eu acho que Santa Maria está de parabéns diante de toda a situação que a gente teve lá. Sim, além do que o Juliano se referiu, com toda a razão, nós tivemos um prejuízo técnico também. O Internacional montou a equipe dentro dos limites que nós podíamos financeiramente, equipe jovem, nós temos um treinador identificado com a torcida, isso foi muito bem aceito pelo torcedor, pela cidade, então houve esse prejuízo, mas o Internacional conseguiu superar e fica sempre assim aquele problema, vai estrear, não vai estrear, vai jogar, não vai jogar, vai transferir, não vai transferir. Então, tudo isso aí preocupa a parte técnica e terminou o quê? O Internacional estreou no estado, graças ao acordo que fiz com o presidente Juliano, dentro do estádio do Eucalipto, e até nos deu sorte, temos uma vitória. Com a Avenida. E eu concordo com o Juliano. O Internacional e o próprio Rio Grandense, nós éramos tidos como
futuros da terceira divisão. Candidatos aqui. Então isso a gente conseguiu superar. Eu acho que dentro da minha análise, dentro do recurso que nós tínhamos financeiro e conseguimos cumprir com, se não 100%, 99% com todos os compromissos com jogadores, comissão técnica. Então isso aí foi importante. O Internacional estava com uma imagem muito ruim. Hoje nós conseguimos recuperar muito isso aí. Tanto é que os próprios jogadores, a comissão técnica que saiu do clube, todos os dias estão conversando comigo e querem retornar. Isso é importante, porque o jogador espalha esse assunto para todos. Não, pode ir lá que no Internacional eles agora estão pagando, está indo bem. Mas é uma dificuldade muito grande, é uma luta intensa e que tanto o Juliano como eu conversamos a respeito. Será que Santa Maria quer realmente futebol profissional? Com esse apoiamento que dá os poucos torcedores que vão, e a gente faz de tudo, diminui o preço de ingresso, faz chamamento, luta com tudo e não corresponde. Quer dizer, então nós temos conversado fora, eu e o Juliano, para tentar chegar a algum ponto em comum entre os dois clubes e buscar recursos junto, fazer uma mexida com a cidade, algo novo. E isso a gente tem conversado muito bem, em alto nível, com a direção do Rio Grandense, e esperamos que a gente consiga fazer isso. É uma motivação em cima da cidade, que a nossa cidade está precisando disso. E o futebol é a alegria do povo. É uma coisa barata, todo brasileiro gosta de futebol, cada um quer ser um técnico nesse Brasil, são quase 200 milhões de técnicos, mas um entende mais, outro entende menos, todos têm os seus clubes, mas nós precisamos trazer o bairrismo para dentro da cidade, trazer que o povo acredite no trabalho que a gente está fazendo. E o esforço é sobre-humano. Não é um leão só por dia, são vários leões por dia que a gente, embora com toda a experiência que tem, imagina o Juliano que começou esse ano como presidente, o trabalho que ele teve, até acreditar no trabalho desse cara. E parabenizo o Juliano, porque eles tiveram uma visão, e se tivesse alcançado no primeiro turno, o Lula estaria na divisão do futebol, da primeira divisão. Nós já não podíamos, nós sabíamos que o nosso recurso era pago, que era muito pouco, então nós fomos de acordo com o que podia. Mas estamos satisfeitos pelo trabalho que fizemos, não fui eu só que fiz, tive um apoiamento muito grande dos conselheiros, de pessoas de empresas da cidade, que foram acreditando no nosso trabalho e foram nos ajudando no dia a dia, e por isso conseguimos esse êxito. Juliano, um regulamento confuso, na reta final o Rio Grandense ficou sem jogar, vai jogar, não vai jogar, questões políticas envolvendo aquela última terceira vaga. O Rio Grandense esteve muito próximo, no início fez uma campanha que, olha, difícil a gente voltar a ver em alguma competição tão nivelada como a divisão de acesso, encarregar 7 vitórias seguidas, uma liderança esmagadora, incontestável, mas a análise final, todo esse contexto, a vaga muito perto e o Rio Grandense quase. A minha análise ela é dividida em dois momentos. Um da parte, vamos dizer, futebolística, aquela que acontece lá no campo, e sim, nós nos preparamos, começamos mais cedo, fizemos planejamento, estudamos as equipes, pensamos nos detalhes, e o que veio sobrenatural, que acabou ocorrendo, que atrapalhou, e aí não tinha como ser considerado uma catástrofe, não poderia ser considerado. Dentro dessa perspectiva, fica um sentimento assim, muito revigorante de continuar. Fica um trabalho, a certeza que fizemos um trabalho bem feito, um trabalho que foi construído por toda a diretoria, com o trabalho do Renan Mubarak, com o trabalho do Círio Quadros, de todos os atletas, a comissão técnica, os diretores, todo o pessoal que se envolveu, os nossos patrocinadores. No campo do futebol, nós fizemos o nosso papel. Então eu faço essa análise muito positiva. Acabou acontecendo de ter no regulamento, não é a primeira vez que acontece de ter dúvidas, incertezas. Eu penso que ficaria muito mais fácil um ponto corrido, o campeão dos dois turnos, somaria o ponto corrido, ficaria resolvido.
se privilegiaria a regularidade. Por um lado, as 2 primeiras vagas, que prevêem cota cheia lá na primeira divisão, estaria garantido ali por índices técnicos, por índices de competição mesmo, mata-mata, como se diz, estaria resolvido. E a terceira vaga ficaria por ponto corrido. Mas foi a regra, permitiu alguma confusão, tenho certeza que a federação vai corrigir isso. Foi o primeiro ano, eu sou entusiasta dessa forma. O brasileiro gosta da competição de mata-mata, e a Copa do Brasil, ao longo dos anos, privilegiando, ela tem muito mais importância, às vezes, do que o próprio, seja Libertadores ou a própria Copa do Brasil, o espírito copeiro. O gaúcho gosta muito disso. Disputa, vai lá, resolve, uma partida é tudo ou nada, é um torneio a cada jogo. É importante, eu acho que essa fórmula deve ter uma sobrevida, com algum conserto, com alguma regionalidade. A gente tem alguns ajustes ainda para fazer, mas a fórmula tá positiva. Por outro lado, eu fico bastante... É uma interrogação muito grande que fica para mim no campo que a gente toca da torcida, do empenho da cidade. O ano passado nós tivemos uma movimentação, não tínhamos uma expectativa de subir, vinha no crescente, queríamos muito, mas não tínhamos as condições que nós nos preparamos para esse ano. E nós tínhamos mais público, nós tínhamos uma participação da sociedade maior, nós tínhamos envolvimento de mais pessoas. E este ano, com todo o trabalho, buscando união, buscando dar espaço para todos, quem quiser colaborar lá no Rio Grandense, com o Esporte Santa Maria, tinha o meu aval, tinha a atividade, a diretoria toda imbuída de privilegiar quem quisesse contribuir com o clube. E ainda assim nós tivemos resultados de público muito baixos, comercialização de produtos, a parte de patrocínios, o futebol empolgando e pouca coisa acontecendo fora do campo. Nós temos muito a nos estruturar como clube profissional. Nós tínhamos um time bastante profissional, um departamento de futebol bastante profissional. Mas nós ainda temos muito a que crescer. Dentro lá da nossa análise de diretoria, a gente faz sempre essa crítica, que nós ainda temos que avançar muito em melhor utilizar a nossa área, melhor se relacionar com o público, fazer uma interação melhor. Agora, o que vem primeiro? O público e essa nossa interação? O futebol? O que nós temos que privilegiar? Nós privilegiamos o futebol esse ano. Faltou recurso para as outras coisas, não aconteceram, e eu venho privilegiando, venho manifestando que hoje, com 3 a 4 mil sócios, pagando somente R$20, que é a nossa mensalidade, que dá acesso a ir a todos os jogos gratuitamente, nós faríamos futebol o ano inteiro. Eu, com 3 a 4 mil sócios no clube, com essa renda de 60 a 80 mil corrente, eu faria futebol o ano inteiro, sem sombra de dúvidas, tranquilo, com identidade local, com formação. Nós não temos esse público. E não tendo público, nós não temos recursos para poder manter uma assessoria qualificada de comunicação, para manter uma equipe comercial, para fazer departamento de obras, para fazer toda a necessidade que um clube precisa. Então, dentro dessa, a gente está amarrado. Falta recurso, o que entra é para pagar despesas do passado, hoje as dívidas são pequenas, o clube consegue ainda se manter dentro de uma viabilidade, dentro de um potencial. As pessoas querem jogar conosco, porque a gente acaba honrando os compromissos, mas a verdade é que a gente trabalha com muita dificuldade financeira e o ideal era ter o dinheiro e aí a gente pode fazer a conta. Hoje a gente faz a conta e corre atrás para poder pagar. E a gente tem que inverter essa lógica, e Santa Maria tem muito potencial para isso. Mas é difícil, né? Porque a gente tenta tu falasse, a gente busca esse patrocínio, busca o público. O futebol, ele é imediatista. Nos áureos tempos, mudou muito a respeito. Nos áureos tempos internacionais, nós tínhamos uma equipe muito competitiva. E isso chama. Só que para te formar essa equipe competitiva, eu vou ter que concordar com o Juliano. Porque o que é necessário? 1% da população de Santa Maria que se associa, tanto o Rio Grandense como o internacional, 3 mil pessoas. Então está aí a solução. E um valor ínfimo, R$20 por mês, ou então o pacote nós fizemos para todo o campeonato. Acho que isso aí é que a gente talvez esteja pecando, porque a gente está indo lá na frente, contratar treinador, contratar jogador e depois buscar o recurso. Eu acho que nós temos essa parada para nós
acho que foi fundamental. Nos abriu o horizonte, nós podemos enxergar mais alguma coisa, porque o futebol, o profissional, ele te engole. Tu tem problema de contratação de jogador, viagem, alimentação, concentração, remédio, mais uma série de coisas que envolve muito, que toma o teu tempo. Então, o que nós temos que lidar? Ir para o profissionalismo. Mas o profissionalismo é que custa dinheiro. Tu tem que fazer uma coisa, uma gestão que seja profissional. Para chegar nisso aí, nós temos que fazer um planejamento. Isso nós estamos estudando, nós temos conversado, eu e o Juliano. E é por aí que eu vejo o caminho de mudar alguma coisa. Fazer uma ação de marketing para cima dos dois clubes, fazer uma coisa que você mexa com a comunidade. E eu tenho certeza que nós conseguimos fazer isso aí, que ainda dá um tempo hábil no treinador e jogador, sério. Não, primeiro tem que arrumar administrativamente. Senão tu não vai conseguir. Tu vai ter que fazer investimento dentro do teu clube, ou dentro dos dois clubes, de uma maneira que tu saiba o que tu está fazendo. Tu não pode colocar lá na frente as coisas, senão aí vem os compromissos e você não consegue cumprir. E isso que eu não quero dentro do Internacional. Então nós temos que pensar o que o Rio Grande do Sul está fazendo agora com o Sub-19 e nós estamos fazendo lá com a escolinha. Nós temos que fazer isso aí, nós temos que mexer, temos que buscar essa, que já existiu dentro do Internacional em 84, nós fomos para a São Paulo juniores. E esses jogadores que vieram lá na Taça São Paulo renderam por quase 10 anos para o clube. Jogadores foram vendidos para Portugal, para o Vasco, 2 jogadores, e mantiveram um padrão dentro do Internacional. E depois foi abandonado. Tu não pode. Tu vê exemplo, o Internacional de Porto Alegre passa mais de 50 mil por ano de meninos que são olhados e aí vão buscar jogadores. Tem exemplo no próprio Grêmio. O que o Internacional está mais na frente do Grêmio? Em cima dessa parte de fundamento, da escola, de categoria de base. O próprio Klemer, que é o treinador da categoria de base, ganhou todos os campeonatos que disputou. E a nível não só estadual, mas a nível nacional. Então é um sinal que tem que ser feito. Claro que é difícil pela lei Pelé, uma série de coisas, mas você trabalhando como está sendo feito, dentro do Inter de Santa Maria, eu acho que o próprio Rio Grande do Sul está fazendo, eu tenho certeza que nós temos que achar o caminho ideal. Juliano, o Rio Grande do Sul é uma instituição centenária, histórica, ficou 2 décadas longe do futebol, ressuscitou. A cúpula do Rio Grandense tem essa resposta, por que o santamariense abraça mais os clubes da capital e não os nossos próprios clubes que estão aqui precisando deles? A resposta, se ela tivesse, a gente já tinha corrigido, já tinha conseguido dar conta de resolver os problemas e ou teríamos melhor ou teríamos fechado. Os clubes, normalmente, a gente passa por todas as entidades sociais, todos os clubes, prospera aqueles que estão mais organizados. A gente tem um grande clube aqui na cidade que prospera em cima de cada dia uma inovação, uma piscina, um parque, alguma coisa diferente. Nós temos um outro que se estabeleceu em cima de um padrão de clube, para uma atividade, uma modalidade, e busca o seu sócio em cima daquilo ali. E a realidade de quase todos os outros clubes é bastante de penúria. A gente vê isso no meio dos CTGs, algumas entidades são mais fortes, outras vivem praticamente do favor. Eu vejo que preponderantemente passa por gestões, por um trabalho de profissionalismo.